Sejam todos bem-vindos, mais uma vez, ao estudo da doutrina espírita. Algo maravilhoso, fantástico, realmente é fantástico. Não tem nada melhor do que ter o conhecimento do que Deus nos deu e o que Ele faz. Ele não para, Ele sempre está criando. E nós estamos nessa caminhada para a nossa evolução. É maravilhoso saber que não vai morrer. É maravilhoso. É simplesmente maravilhoso. Então vocês sejam bem-vindos, todos. Bem-vindos mesmo. Vou verificar só algo, se aqui está tudo bem, correndo tudo bem nos programas. Sempre tem alguma coisinha, né? Pois bem, não, está tudo certo. Então vamos continuar nossa pleitada. Queridos, que Deus em sua infinita bondade nos abençoe, nos proteja, tá? Nós vamos estudar hoje o livro A Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Esse assunto já tem alguns vídeos já no canal de hoje, mas hoje nós vamos fazer um completo, tá? Então seja bem-vindo, que Deus abençoe a cada um de vocês, inclusive a mim e a todos que estão aqui nos arrodeando, nos ajudando. Vamos orar. Deus amado, misericordioso, Pai, estamos em Teu nome aqui reunidos, unidos por um só objetivo, em Te compreender vossas leis, para que não nos firamos tanto e sejamos mais felizes com as decisões mais plausíveis, mais certas que nós devemos fazer, as que já fizemos hoje e a que faremos ainda e amanhã também, e daqui para frente, possamos ter o Teu acompanhamento para nos ajudar a decidir melhor a nossa estrada. Que o Senhor abençoe a todos esses que nos acompanham, a nossa querida Angélica, a todos os espíritos que acompanham ela, que Jesus possa abençoá-la e a todos os espíritos aqui presentes. Que Deus ilumine o Senhor a todas as criaturas que o Senhor criou. Que a tua paz se estenda e com muito amor estamos aqui querendo aprender. Em teu nome damos por iniciado mais o estudo da doutrina espírita. Muita paz para todos. Pois bem. Virgem Maria. Pronto. Minha água ficou lá em cima. Então peço aos espíritos que fluidifiquem minha água que ficou lá. Não está aqui comigo. Terminei esquecendo, mas está no copo lá. Tá? Por favor, Angélica. É simplesmente assim. É só pedir aos espíritos que com certeza eles vão nos ajudar. Então, aqui nós temos o seguinte. Nós temos o livro que vamos ler hoje. Ok? Vamos lá? Oração dominical. Oração dominical. Como é que nós vamos entrar nesse assunto hoje?
É aqui onde estamos. Do capítulo, vamos lá, do capítulo 28º, coletânea de prece. O assunto é, já fizemos preâmbulo, e nós vamos à oração dominical. A oração que Jesus nos ensinou depois de terem pedido, alguém pediu, eu já não me lembro quem foi a pessoa que pediu. Parece que foi um dos discípulos, já não me lembro mais. Ok? E nós estaremos estudando hoje o número 3 aqui. Nós estamos na oração que começa aqui, né? Cadê? Prefácio 2, 3, prece, aí começa a prece. Aí o primeiro aqui, nós já falamos. Depois falamos sobre o 2 e agora nós vamos falar o 3 em algarismo romano aqui. Esse parágrafo aqui, ó. Parece tão simples, né? Parece que vai ser bem rapidinho. Isso aqui tem tanto conteúdo. É uma maravilha. Porque aqui na oração, quando nós fazemos oração, como é que fazemos? Vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Não é assim que nós fazemos? Pois bem, o nome de Deus deve ser santificado, deve ser honrado, deve ser usado com inteligência, deve ser usado com sabedoria, deve ser usado nos momentos propícios, mas não para qualquer besteira. E aí, nós já vimos sobre esse assunto. Depois tem, venha a nós o teu reino. Aqui, venha a nós o teu reino. Aí, nós já falamos isso semana passada. Está no canal nosso YouTube. E hoje nós vamos falar sobre essa terceira. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Opa, será que é feita mesmo? Então vamos ler. Se alguém quiser ler, está disponível para quem quiser ler. Okay? Então bora lá. 3. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, não é? O pai nosso normal, os nossos pais, nossa mãe. Se é um dever dos filhos para com os pais uma submissão, também é um dever do inferior para com seu superior. Quão maior não deve ser a da criatura para com seu Criador? Porque quem nos criou foi quem? Foi Deus em espírito. Os nossos pais fizeram o corpo. Então já já nós vamos entrar nesse assunto. Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se sem queixumes. Sem queixumes, tá? Aos teus decretos. O homem a ela se submeterá quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria e que se sem ti ele nada pode. Fará então a tua vontade na terra como os eleitos fazem no céu. Bom, hoje é esse assunto. Ele é pequeno, não é um parágrafo, nós podíamos falar aqui dele aqui, ó, rapidinho. Mas aqui concentra-se os nossos problemas. Os nossos problemas se concentram aqui. Faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Como na terra e no céu, não é? Porque lá no céu funciona como Deus quer. E aqui na terra? Aqui na terra a coisa anda meio complicada, não é verdade? Muita maldade, não é? Muita desobediência, não é? Muito egoísmo, muito orgulho, muita avareza, muita mentira. Então, faça a tua vontade assim na terra como no céu. Aqui era para ser feita e deverá ser feita a vontade de Deus. Aqui nós vamos fazer a vontade de Deus. E nós temos que fazer a vontade de Deus. Por quê? Ele é o nosso Pai. Foi Ele que nos criou em espírito. Tá? Então, vou aparecer aqui para vocês. E vamos fazer isso tete a tete, olho no olho. Será que Deus não fez isso para nos chamar a atenção? Tudo que Ele criou? De outra forma não é, não é? Porque nós vemos tudo que aqui que é criado, que antes de chegarmos aqui já existia. Tudo que o homem não pode criar, foi Deus que criou. Porque na verdade o ser humano não cria, não é? O homem inventa. Não é? Nós transformamos da matéria, combinamos,
assim assado. Assim fazemos o café com um pouco de café, um pouco de açúcar, tá? Fazemos o chá. Já desenvolvemos muitas coisas. Então nós combinamos as coisas. Nós não criamos. Só Deus cria. Está no nossos estudos, está nesses livros, está no livro dos Espíritos. Nós não criamos. Mas não fiquemos magoados com Deus porque nós não criamos absolutamente nada. Nós não criamos. Nem os pais criam os filhos, porque os pais não sabem como são feitos os órgãos. Então, a matéria é quem cria os órgãos. O corpo é quem cria a própria matéria. Mas os pais cedem o material para fazer esse corpo. Os filhos devem ser eternamente gratos aos pais por isso. Mas e o Espírito quem fez? Deus. Então, Deus criou a todos os seus filhos. Então, se nós obedecemos aos nossos pais, não é? A nossa mãe. Quantas vezes já nos chamou a atenção nossa mãe e nosso pai? E nós desobedecemos. Outras vezes nós obedecemos. Não é? No trabalho, tem um superior e nós temos que obedecer ao superior. Já está dizendo, somos inferior, submissos. Devemos obedecer. E assim, quem é inferior a nós deve obedecer, não é verdade? Pois se ele está precisando, se ele está na posição de inferior, é porque ele precisa de nós. E nós devemos ajudá-lo. E ele deve obedecer. Imagina com Deus que foi e é o Criador de tudo que existe. Ele é o Criador de nós espíritos. Porque Deus criou o espírito. A matéria gera matéria. Ok? Então, nossa prece, quando nós fazemos-la, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, realmente ela é feita aqui na terra, dessa forma? Você faz a vontade de Deus aqui na terra? E qual é a vontade de Deus? Bem, o primeiro livro que foi escrito foi o livro Os Dez Mandamentos, por Moisés. Lembra disso? Quer dizer, não foi escrito por Moisés, mas foi Jesus que escreveu esse livro. Foi o primeiro livro e foi escrito na pedra. Imagina o poder de Jesus escrever na pedra. Ele escreveu 1000 anos antes dele vir para perto de nós. 1300 anos por aí. Pois bem, Jesus escreveu e os 10 mandamentos existem. Nós devemos honrar o nome de Deus. É o primeiro. Não usá-lo ele em vão. Nós obedecemos? Nós honramos os nossos pais e nossas mães? Está no mandamento. Nós matamos ou não matamos? Nós obedecemos às leis? Entendeu? Então, quando você diz, ou eu digo, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, Deus. Porque no céu, no universo, é feito. Tudo está em harmonia. Ele está conduzindo tudo com seus filhos mais evoluídos. Os espíritos de escolha, os espíritos puros. Mas eles obedecem a Deus. E nós obedecemos? Como nós não obedecemos a Deus, nós fazemos uma confusão aqui, uma bagunça. O homem jamais destruirá o que Deus criou. Jamais o homem destruirá. Ele confundirá, ele bagunçará por um certo tempo, mas ele não destruirá. Está no livro dos Espíritos. E é óbvio que é assim. Já imaginou nós que somos inferior a Deus destruir o que Deus criou? Por exemplo, destruir um planeta. O nosso planeta, por exemplo, está no processo ainda de assentação, não é? De se acomodar. Então, nós vemos acontecer acidentes aí com problema com relação às placas tectônicas. As pessoas moram vizinham essas placas, entre essas placas. Os terremotos vão vir, que são naturais, e vão vir as desgraças. E as pessoas hoje, nós já sabemos disso. E quem cede a isso? Não, continua lá morando. Então, vai aguentar a pressão, concorda? São leis que ele criou de acomodação física. A Terra está se ajeitando. Agora, quando nós falamos de espírito, quando nós falamos em nós, a situação fica muito mais complicada. Porque pensamos nós que fazendo uma guerra como estão aí fazendo, nós vamos fazer pressão
e vamos fazer as coisas conforme nós queremos. Não vamos. Por exemplo, vou falar aqui para vocês uma visão que tive, de outras que já tive e já falei. Essa guerra será parada. Essa guerra que nós estamos vendo aqui não é só com Putin e na Ucrânia e outras. Quando aqui nós estamos desobedecendo muito ainda, então isso está ficando mais agudo, está ficando mais estreito, mais sisudos estão essas pessoas orgulhosas, egoístas, que estão no comando. E Deus vai enviar vizinhos a nós, criaturas, para aparecerem aqui na Terra com suas armas e fazer com que nós entendamos que nós somos muito inferior a eles e que a guerra tem que parar. Que acabemos de bagunçar, paremos de bagunçar com as coisas aqui na Terra. Passemos a respeitar as leis divinas. Ou seja, extraterrestres vão vir para cá. Eles aparecerão fisicamente. Não é espírito, não. Fisicamente. Aparecerão e vão dar um fim nessa guerrinha com essas armas que nós achamos que é o suficiente para dizer que somos potentes. Porque na prece de quem faz isso aqui e faz sem fé, simplesmente são palavras soltas. Não são palavras ditas de coração. Aí o fervilhão aqui, a desunião é grande. E as guerras existem por conta desse orgulho, não é? Dessa vaidade de nós seres humanos. Tomamos partidos e vamos brigar com o outro, e o outro quer briga e vamos resolver as coisas. Mas já está chegando ao nível que Deus enviará esses. Vocês vão ver. Eles aparecerão aqui e vão acabar com essa guerra. Tá? Fica aí já para vocês perceberem que isso vai acontecer. Vocês vão ver. Vizinhos nossos. Eu não sei que potência, com certeza, provavelmente eles não são desses planetas que estão. Não sei qual foi o planeta que eles vêm, mas eu sei que eles vão vir com armamentos potentes e mostrar que nós somos simplesmente crianças brigando por bobagens. Por que por bobagem? Porque aqui nada nos pertence. Nem o corpo que nós estamos usando agora nos pertence. Nós não temos absolutamente nada aqui. O que nós temos aqui é a oportunidade para crescer, para vencer as nossas inferioridades. E nós já tivemos tantas e tantas milhares. Mas as coisas agora estão ficando em outro nível. O planeta passando para a regeneração, o planeta não vai mais aceitar. As pessoas não estarão a nível de poder reencarnar aqui na Terra. Então, um terço ficará aqui na Terra e outros serão levados para outros planetas. Ou para um planeta que aí está vindo. Me esqueci agora o nome dele, você fala dele, sobre Geraldinho fala sobre esse. Chico Xavier fala sobre esse. Mas que vai todos que não fizer parte do trabalho com Cristo, desse acordo de harmonia, vão para lá. Aí vão porque são o quê? Porque são brabos, continuam ignorantes, continuam querendo só acender o orgulho e o egoísmo. Ou seja, desobediente à vontade de Deus. Na prece diz, faça a tua vontade assim na terra como no céu. Não será feita, Deus vai. O planeta está evoluindo e diz, olha, parou com essa criancice de vocês. Deus existe e vocês têm que respeitar. E nós estamos aqui para isso, para aprender. Mas chega um nível de evolução agora, que nós estamos evoluindo em um ano, coisas de milhares de anos em um só ano. Muita evolução. E por que não obedecer às leis de Deus? Se Ele aqui é o nosso Pai, que nos criou. Ele cria os espíritos. Não é? O Pai não cria. Os nossos pais não sabem criar isso. Então, nós temos que obedecer isso, Pai. E ele colocou aqui assim, ó, o homem a ela se submeterá, veja bem, o homem a ela se submeterá às leis divinas, à lei, quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria e que sem ti ele nada pode.
Observe como é que é a frase. Sem Deus nós nada podemos. E acabou-se, é ponto final. É simplesmente assim, ponto final. Então esse orgulho nosso besta, bobo, sabe? Que acelera mais o coração e que gravita para dentro de nós muitas doenças, muitos sofrimentos, muitas maldades que criamos, para nós mesmos que geramos, para futuras existências. Só dores. Aí você faz uma oração Pai Nosso e às vezes por bobagem, meu Deus para cá, meu Deus para lá, todos os dias, e não respeita nem o nome de Deus, imagina. Ou seja, estamos em desobediência, desobediência. Aí ainda tem aquelas pessoas que botam imagenzinhas, Nossa Senhora, não sei quem mais lá. Isso já foi abolido da época de Moisés e continuam ainda. Ou seja, somos teimosos. Aqueles que não fazem estão obedecendo, estão crescendo. Eu realmente não faço. E vão continuar, vão aprender que Deus não precisa de uma estátua, uma imagem. As pessoas ainda acham que Deus é um ser humano, né? Muitos. De barba, tem braços, membros, né? Tem órgãos. É sentado numa cadeira, um barbão enorme. Meu paizinho do céu. A coisa ainda está séria. Está muito, muito, muito séria. Então, tem lá. Dai-nos a consciência, Deus, que tuas leis, elas existem. Ensina-nos como as tuas leis. Eu devo ter algumas leis aqui. Deixa-me ver se eu tenho. Não me lembro agora onde eu coloquei. Mas olha, aqui colocar quais são as leis de Deus. Você vai encontrar. Tem na Bíblia os 10 mandamentos. E você vai encontrar na sua consciência. Você vai encontrar ela, as leis divinas que deva funcionar com justiça para todos. Imagina, uma pessoa chega, desobedece às leis divinas e, pô, atira no outro. Ele, nesse processo, condena-se fatalmente ao erro cometido. Desobediência à lei. Então, como é que ele vai fazer a vontade? Que oração é essa que ele vai fazer a Deus? Concorda? Paremos para refletir. Será que nós estamos realmente obedecendo a Deus? Temos que refletir, é o nosso trabalho, temos que fazer isso. Então, essa prece tem que ser vista com bastante amor e muita inteligência para reflexão. Deus vai fazer a vontade dele, vai. Todos nós vamos nos educar. Agora, esses teimosos que não forem, ou se nós teimarmos também, como é que vão? Pelo chicote. Pelo chicote, sim. Pelo chicote da ignorância. Atraem para si dívidas, dores, e vão sofrer com essas dores. Jesus deixou bem claro, nem um centil ele não sairá enquanto não pagar o último centil dele. Imagina, depois que a gente comete o erro, o remorso, se vier, porque muitas vezes o orgulho é tão grande que o remorso não vem, mas quando vai vir, quando o remorso vier, ele vai se arrepender. Ele terá que se arrepender aqui ou no umbral, onde seja, na sombra ou nas trevas, se arrepender sinceramente. Quando ele se arrepender, ele será resgatado, será instruído para devolver o que ele tomou a decisão de fazer, que foi errado. Ou seja, refazer o que foi mal feito. Se ele atirou na cabeça de fulano, ele vai ter que cuidar dessa pessoa de alguém outro parecido. Pode ter certeza. Depois que ele resolver todo esse probleminha, que não é só, às vezes não é só a encarnação, é duro, viu? A gente encontra aqui cada umas, isso é complicado. Depois que ele resolver, se arrependeu e agora resolveu, está estabilizado.
Agora ele vai passar pelo processo que é sentir o que o outro fez. Ah, mas alguém vai ter que atirar nele. Alguém não é obrigado a atirar. Se ele não fizer, a natureza tomará conta disso. Um raio, alguma coisa. Mas ele vai ter que sentir as dores que aquele outro sentiu e os seus entes queridos sentiu. A desobediência às leis divinas é algo muito sério. Então, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, é o que nós fazemos na oração. Então, nós estamos pedindo que Deus faça justiça. Faz, Deus, como são justas as tuas leis sobre nós. Então, o problema é nosso. Se quisermos enfrentar Deus, nós não vamos ganhar. Todo mundo perde. Ninguém ganha. Todos nós perderemos. Paremos para raciocinar. Deus é amor. Nós esperamos que isso possa modificar um pouco, né, o pensamento de muitas criaturas que acham que estão aqui na Terra para desfrutar do tempo, né, fazer as coisas como elas devem ser, segundo a razão delas. E, infelizmente, deixa eu ver se tem alguém no grupo. Infelizmente, viver a vida como se realmente ela fosse, não fosse valiosa. A gente vê muitas desgraças aqui na Terra ainda. E a pior desgraça é o esquecimento dessas leis divinas. Aí é que está o problema. Faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, Deus. Por favor, faz. Não é não? Aí a gente continua na oração, aí vai subindo. Dá-nos o pão de cada dia. Né? Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guie, nos oriente, para que nós consigamos realmente pôr em prática essas leis que nós vemos em harmonia no nosso planeta. Quando há uma desarmonia, é de nossa parte. Da natureza não está desarmonia, não. Ela está trabalhando para continuar a harmonia. Que seja uma tempestade, que seja um problema tectônico, que seja algo catastrófico, mas a natureza está trabalhando para si positivamente. Ao passo que nós, pelo raciocínio, pelo egoísmo, pelo orgulho, principalmente, o orgulho e o egoísmo, é que nós fazemos as coisas divergentes. E aí, meu amigo, cuidado com as leis divinas. Você não vai queimar no fogo do inferno, que ele não existe, esse fogo do inferno. Mas vai ter que reparar tudo que foi desfeito. Mais cedo ou mais tarde, você, quem fizer isso, se já fizemos no nosso passado, vamos resolver isso. Agora nós podemos modificar. Já que erramos, agora nós sabemos o que é certo. Então que seja feita a vontade de Deus, que daqui para frente não façamos mais os erros. Que é o que faculta a cada um de nós com maior facilidade agora com que nós temos desenvolvido o intelecto. Está mais fácil descobrir o que é certo e o que é errado. Embora tem muita gente mentindo, temos que abrir os olhos, como Jesus nos ensina. Né? Fique atento. Atento como uma serpente. Porque o que tem de espírito ainda desencarnado e encarnado querendo mal, não são poucos. Por isso que 1/3 dessa população é que vai ser socorrida, ou melhor, que vai ser candidata, que se candidatará à harmonia das leis divinas. Então, aqueles que se harmonizarem com as leis divinas, o planeta Terra acolherá, porque ele mudou suas vibrações e nós mudamos as nossas vibrações e podemos continuar reencarnando num planeta como de regeneração, que está com as portas quase abertas para a generação por completa e depois fechar-se-á. Ficará só aberto para a regeneração. Só para os espíritos que lutaram, que se esforçaram, que foram machucados, foram oprimidos, ridicularizados, né, que chacoalharam deles, mas eles aguentaram com Jesus e foram até o final. Aí
com certeza estão com um crachá no perispírito brilhando. Então, esses podem entrar. Por isso que na núpcia, boda de núpcias, que tem no Evangelho essa parábola, não vai ter como entrar alguém que não faça parte dessas vibrações que o planeta passasse a tê-las. Ele não conseguirá entrar, porque as vibrações são divergentes e não há como entrar. Será simplesmente ele terá que melhorar essas vibrações para poder entrar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, nos guie, nos ampare, pois nessa caminhada nós estamos sempre com Deus e esperamos que você também possa estar querendo estar com Deus. Se você não estiver querendo, vai a querer. Você vai ver, você vai. Você vai, porque quando chegar a dor, meu amigo, você vai. Os mais orgulhosos, os mais egoístas, os mais ciumentos, mentirosos, vão. Quando chega a hora da dor, a matéria dói pra caraca. Machuca pra cacete. Me desculpa a palavra. Mas machuca muito. E o espírito sente tudo. É complicado, viu? E ele vai terminar cedendo. As leis divinas encarregar-se-ão de todos nós. Então, aguentemos a pressão que estamos aqui no planeta, que Deus tomará conta de tudo que nós devemos fazer. Ele vai nos ajudar a seguirmos o caminho firmes, fortes, confiantes nas suas leis. Então, que seja feita a vontade de Deus assim na terra, como é no céu. Ok? Esse é o capítulo do Evangelho que estudamos hoje. Vamos continuar, vamos para o livro A Gênese, né? Então, vou colocar aqui para vocês o livro 2. A Gênese, pronto. A Gênese. Nós estamos na Gênesis capítulo. Tá aqui, ó, Gênesis capítulo 2. Deus, a providência. Tá? Aqui é o nosso capítulo. E o número de hoje, qual é o nosso número hoje que nós devemos estudar? É o número 20. Deixa eu olhar aqui, que agora fiquei um pouco perdido. Pronto, é o número 25, 26 e 27, tá bom? Então, que Deus nos ajude aos estudos. Então, vamos, se alguém quiser fazer a leitura. Eu posso, eu já Pode, posso. Armindo. Obrigado. Claro. Põe aí que eu estou vendo aqui na tela, ok? Estás vendo? Tô. 25. Longe de nós a ideia de materializar a divindade. A imagem de um fluido inteligente universal, evidentemente, não passa de uma comparação apropriada a dar de Deus uma ideia mais exata do que os quadros que o apresentam debaixo de uma figura humana. Destina-se ela a fazer compreensível a possibilidade que tem Deus de estar em toda parte e de se ocupar com todas as coisas. 26. Temos constantemente sob as vistas um exemplo que nos permite fazer ideia do modo por que talvez se exerça a ação de Deus sobre as partes mais íntimas de todos os seres e, conseguintemente, de modo por que lhe chegam as mais sutis impressões da nossa alma. Esse exemplo tiramos de certa instrução que a tal respeito deu um espírito. 27. 27. O homem é um pequeno mundo que tem como diretor o espírito e como dirigido o corpo. Nesse universo, o corpo representará uma criação cujo Deus seria o espírito. Compreendem bem que aqui há uma simples questão de analogia e não de identidade. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, os músculos... Pode subir, Zé, desculpa lá. Ah, tá bom. Perdão. Agora, desculpa que a tela deslizou.
Me perdi, desculpe, Zeus. Tudo Me bem. perdi. Vamos ver aqui. Não é o quarto? Foi o quarto que você estava lendo. Tá no 27, né? Faça essa tua vontade. Ah, desculpa, Arminda. Foi eu que errei aqui. Peraí, Arminda. Eu estou. Sou eu que estou aqui equivocado. Eu terminei fazendo a coisa. Por favor, aguenta aí que eu vou resolver isso. Aqui. Agora. É o 27, Isso. tá certo? Isso, ok. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que compõem, os músculos, os nervos, as articulações, são outras tantas individualidades materiais, se assim se pode dizer, localizadas em pontos especiais do referido corpo. Se bem seja considerável o número de suas partes constitutivas, de natureza tão variada e diferente, a ninguém é lícito supor que se possam produzir movimentos ou uma impressão em qualquer lugar, sem que o espírito tenha consciência do que ocorra. Há sensações diversas em muitos lugares simultaneamente. O espírito as sente todas, distingue, analisa, assina a cada uma causa determinante e o ponto em que se produziu, tudo por meio do fluido perispíritico. Análogo fenômeno ocorre entre Deus e a criação. Deus está em toda parte, na natureza, como o espírito está em toda parte no corpo. Todos os elementos da criação se acham em relação constante com ele, como todas as células do corpo humano se acham em contato imediato com o ser espiritual. Não há, pois, razão para que fenômenos da mesma ordem, pode subir, Zeus, por favor, um bocadinho? Fenômenos da mesma ordem não se produzam de maneira idêntica, num e no outro caso. Um membro se agita, o espírito sente, uma criatura pensa, Deus o sabe. Todos os membros estão em movimento. Os diferentes órgãos estão a vibrar. O espírito ressente todas as manifestações, as distingue e localiza. As diferentes criações, as diferentes criaturas se agitam, pensam, agem diversamente. Deus sabe o que se passa e assina a cada um o que lhe diz respeito. Daí se pode igualmente deduzir a solidariedade da matéria e da inteligência. A solidariedade entre si de todos os seres de um mundo, a de todos os mundos e, por fim, de todas as criações com o Criador. Kinneman, Sociedade de Paris, 1867. Obrigado, Armindo. Então, nós tivemos aí a leitura, né? Agora eu vou puxar aqui para mim, porque precisamos conversar sobre esse assunto, né? Até mesmo porque, na analogia que ele faz aqui, que é realmente uma analogia, ela não é uma regra absoluta, né? Porque a divindade teria que ser um corpo, não dá para ser assim. Eles não estão materializando a divindade, longe disso, como eles dizem, porque como eles estão estudando no mundo espiritual, nós não paramos de estudar, nós estamos sempre isso, nós necessitamos disso. Então, os espíritos que formaram essa doutrina, muitos deles, eles não sabem de muita coisa, mas sabem de mas muito mais do que o que nós sabemos. Mas eles têm acompanhamento de espíritos evoluidíssimos, inclusive nós acompanhamos isso em livros, quem já leu alguns livros de Chico Xavier já viu que de repente tem espíritos de determinadas colônias que se materializam nas colônias espirituais para eles aparecerem, tamanha a evolução deles que eles estão tão longe, para poder entre si conversar e ajudar uns aos outros. Então, os espíritos, com certeza muito evoluídos, esses aí trouxeram essa comparação. Esse espírito vai fazer essa analogia, né? Então, lá estamos aí compreendendo que eles não estão dizendo que Deus é igual a um ser humano. De maneira alguma. Coisa que nós já criamos, achamos que Deus ele tem membros, que Deus está sentado numa cadeira, que tem barbas. Isso é o que mais se fala aqui na Terra. Que Deus tem ira,
que Deus, por exemplo, em Jerusalém, na Síria, bom, em todos esses países aí em volta onde tiveram muito esse movimento cristão, eles tiveram as guerras deles e Deus estava ao lado de uns e inimigos de outros. Isso não existe. Deus não tem essa necessidade porque ele não é um ser humano. Então vamos tirar bem tranquilo daí que Deus não tem membros, que Deus não tem cadeira, que não está sentado, não é? Imagina o tamanho da cadeira de Deus se existisse o tamanho de Deus sentado no universo, coisa que nós não sabemos quando começou e nem sabemos aonde está o fim, se existe o fim, é o universo. Então, de uma forma configurada, dá para nós entendermos como é que Deus dirige-nos. Então, peraí, se existe o universo, não tem início e nem tem fim, e nós sabemos que ele existe, se existem essas galáxias todas, que são inclusive muitas maiores do que a nossa, que estamos dentro, a nossa com 600 mil bilhões de sóis, imagine, é muita coisa. Imagine outras tantas. O que acontece conosco? Será que Deus nos abandonou e nós ficamos, não é? Quando ele se interessar por alguma coisa e ajudar seu filho? Como é que Deus faz para saber que tudo que ele criou, ele precisa estar atento ali para ajudá-lo no que for preciso? Como é que posso eu orar e Deus saber da minha oração? Como é que posso, mesmo eu orando, andando, ou tomando um banho, não é? Ou comendo, eu posso orar, minha gente. Porque a minha mente não é impedida, não. Enquanto a boca come, a mente pode estar livre, pode fazer a oração e dar numa boa. Vai fazer muito bem a alimentação, sem dúvida. Então, como é que Deus sabe de todos nós, dos planetas, dessas galáxias todas enormes, que nós não sabemos nem o tamanho? Tem sóis que são 300 mil vezes ou mais do que isso, maior do que o nosso Sol. O nosso Sol é maior do que a Terra, 300 mil vezes. A velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Olha, quem fez isso? Como é que ele controla tudo isso? Aí é o fluido universal, esse elemento que ele criou. Não emana dele, ele criou. Então, ele passa a ter todo o controle, porque esse fluido envolve todo o universo. Então, comparando, como ele diz aqui, que ele falou na leitura que o Armindo fez, vocês verem o número 27, observe, nós somos um mundo, o corpo. Olha para você mesmo, se você não é um mundo. O seu coração bate, seu fígado trabalha, seus rins são 2, trabalham, se você tiver só um trabalho. Fígado, pâncreas, os pulmões, estômago, não é? Os olhos, o cérebro, não é? Os ouvidos. Então, os sentidos, de uma forma geral, nós coordenamos tudo isso. Quando alguma coisa não vai bem, somos nós que sabemos, cada um de nós. Não é o outro que sabe do meu problema, não. Quem sabe dele sou eu. Se eu comi alguma coisa que não foi boa, aí o meu organismo vai responder. E eu já sei que foi algo que eu botei para dentro que não estava legal, que não devia ter colocado. Ou que o corpo já não aceita mais, que é onde a ciência diz que é alergia. Não é alergia. O corpo não aceita mais aquilo. Se o corpo não aceita mais aquilo, tem muita gente que já vem sem vontade de comer determinadas coisas. Eu nunca comi salmão na minha vida, mas eu não gosto nem de chegar perto do cheiro. O meu filho teve problema com banana. Ele não nem pensar em comer banana. O corpo responde, o corpo fala. Então o espírito sabe. E o meu filho diz assim, não, isso aí eu não vou comer não, velho. Me faz mal. E eu não vou comer salmão porque me faz mal. Aí tem outras coisas que eu como também, que eu já sei que faz mal, não vou comer. E não entro. Então, nós comandamos todos esses órgãos, porque, olha, tem aqui as cartilagens, tem as juntas, né? Tem os músculos, tem os nervos, tem os ossos, tem tudo isso. Tudo nós controlamos, nós espíritos. Por exemplo, quando uma pessoa vai perdendo o controle do corpo,
E ela come, 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 fica mais agitada, mais nervosa e come, 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 e termina pegando peso, vai para 100, 200 quilos, como já vimos aí, 300 e tantos quilos. É um suicida. Um suicida. Porque ele é quem controla o corpo, não é o corpo para controlar ele, não. O problema é dele, ele tem que se educar. Quando ele desencarnar, do jeito que ele deixar o corpo, ele vai voltar e vai continuar com aquele corpo, até ele aprender. Aí, como é que Deus controla, então? Veja, se nós controlamos o nosso corpo, que nós controlamos, não é? Você anda, quando você pensa, você faz o que você quer. Então, desse jeito, eu sei que tudo está funcionando. Ou bem ou mal, ou mais ou menos. Sei de tudo. Se alguma coisa se aproximar perto da minha pele, eu sei se é frio, se é quente, ou se eu vejo. Concorda? Aí é onde está a moral da história que o Espírito combina. Olha, Deus, através desse fluido cósmico universal, um elemento que dá origem a todo tipo de outros fluidos aqui, como, por exemplo, o nosso perispírito, que é um corpo semelhante demais. Vou até mostrar ele aqui, ele está em alguma... Tá, já sei onde ele está. Eu vou botar ele aqui para que, já que eu falei, ele tá aqui. Então, vou botar aqui e vou liberar para vocês. Veja só. Deixa eu ver se é ele que está aqui agora. Ainda não, mas vai aparecer. Não, tá aqui o slide, tá, beleza. Olha aqui, peraí. Deixa eu só desligar isso aqui e desligar isso e pronto, ele tá aí, ok? Aqui, veja só. Olhe para você. Você é um ser como esse aqui. Um corpo normal. Deve ter os 2 membros, inferior e superior, e tudo o que é um corpo tem. Mas ó, aqui tem 2 criaturas iguaizinhas. Quem é aqui o espírito? O espírito é esse aqui de cima. Mas olha, o short é igual, o cabelo tá igual. Ele, no mundo espiritual, ele se encontra desse jeito, ó. As pernas nuas, os braços, uma parte do corpo e outra parte vestida. Nós nos encontramos assim. Muitas vezes eu já me encontrei no mundo espiritual só de sunga. E fiquei com vergonha. Quando eu voltei pro corpo, foi que eu me lembrei que eu fui dormir só de sunga. Eu costumo dormir muito assim. Mas se eu tivesse no mundo espiritual sabendo que eu estou como espírito, aí eu pensaria em me vestir, eu já estaria vestido. Porque esse fluido me dá essa condição. Aí veja, o espírito está dentro daqui desse perispírito. Não confunda o perispírito, você disse assim, eu vi o espírito de fulano. Não, você viu o perispírito dele. O espírito você nunca vai ver. Ele é luz, é muita energia, é forte. Mas o perispírito é possível vê-lo. Então é igualzinho a esse corpo, ou seu, se você desencarnar, ou alguém desencarnar, ou alguém que desencarnou e você viu, como eu já vi, e você vê igualzinho como ele estava aqui na Terra, igualzinho, com roupa e tudo. Eu vi várias vezes. Eu vi um, inclusive, que ele é maravilhoso. Eu nunca sabia que era ela. Eu só vim saber porque Chico Xavier pediu para fazer a foto dela, escrever a foto dela que estava no livro Memórias do Suicida. O Herculano Miranda, já esqueci o nome do espírito que é o... que mandou a mensagem Pelo menos Miranda, não? isso aí, Filomeno de Miranda. Então, Chico pede assim, faça, me mande, mano, eu quero a foto de Maria. Aí Emmanuel diz, mas a gente, eu não sei diz que Maria tem foto não, Chico. Tem sim. Tá citado lá no Livro dos Espíritos. Aí Emmanuel foi folhear, tava mesmo. Aí descobriram a sala, tinha foto de Maria lá para ele. Aí ele disse para Chico, tá certo, Chico, você tem razão. Vamos trazer. Aí Chico vai fazer isso em horas com uma pessoa aqui na Terra, para uma pessoa que faz a pintura, para fazer ela falada como ela era no mundo espiritual. Aí nós temos hoje, inclusive faz parte do nosso evangelho. Eu, quando era mais novo, com meus 17, 18 anos, acho que eu não era nem espírita, ou talvez eu já era, mas estava bem no início.
Eu estava dentro de casa e eu vi esse mesmo rostinho. E eu já tinha visto isso aqui várias vezes e não achava. Eu achava que era meu sobrinho, como eu sempre contei aqui. Inclusive no Evangelho Nosso aqui, eu já contei que era meu sobrinho. Mas era uma mulher. E era exatamente. Aí um dia eu estou aqui na sala, aí olhando que eu tenho aqui como papel de fundo do meu computador, papel de parede. Aí eu. E aquilo me disse: olha para a foto. Aí eu olhei para a foto. Olha pra foto. Aí eu concentrei, Maria, disse, como ela é linda, né? Aí eu disse, dá uma olhadinha direitinho. Aí eu olhei, quando eu olhei, aí a memória foi. Eu fui exatamente quando eu a vi, eu estava no banheiro, se eu não me engano, penteando o cabelo, ou lavando o rosto, ou lavando as mãos. E de repente ela apareceu, essa pessoa apareceu pra mim assim na minha direita. Eu olhei, ela riu pra mim, com os olhares que igualzinho a esse, com esse corpo, com esse rosto, o tamanho dela. Eu vi tudo. E eu sorri. Achei tão linda, porque eu não via perigo. Aí eu, meu Deus! Quando eu voltei para o espelho, para fechar a torneira, que eu voltei, ela desapareceu e eu saí correndo atrás. Não dava tempo nem passar pela porta de casa para a rua, que ainda tinha um jardim para não dava tempo. E eu fiquei, meu, quem é? Será um espírito então? Não pode ter sido Dedé, porque os cabelos cacheados como ela tem. E eu digo, meu Deus do céu, pois foi um espírito. Tudo bem, eu fiquei por ali. Aí depois Chico pediu, eu não sabia, quando eu ouvi uma palestra, eu tratei de copiar essa imagem para mim. E um certo dia aqui, depois de fazendo o evangelho muito tempo, apareceu e ele me chamaram a atenção. Olha direitinho, olha. Aí quando eu olhei era Maria. E eu fiquei aquilo pasmo. Como é que eu podia ver Maria? Hã? Então, ora, Deus está trabalhando sobre nós para crermos, com certeza, na vida que continua depois da morte. O filho de Maria, Jesus, ele veio com esse objetivo de despertar todos nós. Agora, nós fazermos de Deus iguaizinho a nós, material, não existe. É por isso que precisamos compreender, ó. Olha esses desenhos, ó. Isso acontece demais conosco todos os dias, até um cochilo. Você vai com esse cordão fluídico aqui, ó, se esticando, você pode ir a bilhões de quilômetros luz, se quiser, ele não será rompido. E no momento você volta para o corpo e você continua marchando até chegar o seu dia, seu desencarne. É simplesmente assim. Olha lá, gente que faz cirurgia, que vê de cima as pessoas trabalhando sobre o corpo dela, ela vê o corpo, inclusive, relatos demais, tá? Então, ó, observa. Nós temos muito ela aqui, já melhor, né? Essa jovem aqui, ok? Então, cabe a nós percebermos isso. E eu vi Maria, simplesmente Maria. Como eu já vi outros espíritos, também já vi. Eu não tenho dúvida que a gente continua vivo depois da morte. Nenhuma, tá? Nenhuma, mas nenhuma. Vai chegar o meu dia, vai chegar como vai chegar a todos. Crendo ou não, vai chegar seu dia. Agora vamos analisar. Como é que Deus sabe que eu preciso de ajuda? E Ele está solícito, basta eu querer, basta eu pedir. Numa oração. Como é que Ele sabe? Através desse fluido. Que o nosso corpo, o perispírito, que você acabou de ver, aí são dois corpos iguaizinhos. O que está suspenso é o perispírito, é igualzinho ao corpo da Terra. Aí, aqui agora, eu estou. O perispírito está conectado com esse corpo. Então, o que eu penso, faço. Eu sei que o coração está batendo. Se alguma coisa for mal no meu fígado, eu sei. Então, Deus sabe, através desse fluido cósmico universal, de tudo o que se passa no seu universo. Ele é o criador do universo. Não duvidemos disso. Ele sabe de tudo, dos mínimos detalhes. De uma plantinha, de um átomo, de uma bactéria, de um vírus. Veja que inteligência é um vírus. Ele precisa da célula para se produzir, se multiplicar. E o cara entra na célula. Ele tem uma chave para isso. Mas nós não podemos matar as células, senão a gente danifica o corpo.
Já a bactéria é mais bobinha do que o vírus, mas ela se multiplica rápido. Poderemos, ocasionado por um xixi de um rato, pegar uma bactéria como essa e ela vai aparecer com dias e mais dias depois, né? Que não é automático não, mas quando ela aparecer, ela vem dura. Aí se a pessoa, acontece muito com enchentes, inclusive desencarne que teve essa semana, com problemas dessa ordem, e elas se multiplicam. Se soubesse, tem um soro para acabar com elas. Deus sabe da existência dessas criaturas, como sabe do vírus, como sabe do átomo, como sabe da pedra, como sabe das plantinhas, como sabe das folhas, como sabe de tudo. Então nós temos que aprender a lição. Se nós orarmos, se nós pedirmos a Deus, ele já está sabendo. Se eu oro, Deus já está sabendo. Se eu penso mal, Deus já está sabendo. E ele só quer saber se eu vou acertar ou se eu vou errar. E para ele, o importante não é o final, não. Para ele, o importante é a minha intenção. Eu posso fazer uma maldade sem intenção. Aí na lei dele é diferente. O peso é bem diferente. Na lei de Deus é assim. Quanto mais se sabe, mais será cobrado. Aqui na Terra é assim. Quanto mais se sabe, menos o cara vai preso. Menos ele é corrigido pela lei. Nossa. Bem diferente das coisas de Deus, não é? Nós temos que entender Deus. E ele tem o controle absolutamente de tudo. Ora, foi ele que deu, através do fluido que ele criou, esse fluido, esse elemento universal, o causador de tudo, o princípio de tudo, ele deu a Jesus, vá lá meu filho, e recheie a terra como você sabe fazer já, você já conhece. Dou a você essa missão. E Jesus veio e fez. Olha aí, quanto nós temos de fruta. Tudo que Deus criou é gratuito. Tudo, 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 tudo. Tudo é de graça. Ele não cobra um centavo de ninguém. Mas nós que somos rude com nós mesmos, egoístas, nós é que cobramos. Não é? E aqueles que são mais ricos, às vezes comem uma besteirinha daquele alimento, do resto, que ainda é muito rico em nutrientes, jogam no lixo. E sabem eles que outros estão morrendo de fome, desencarnando de fome. Como é que eles vão ser atingidos? É a lei de Italião, as leis de Deus. Vão ter que responder a elas. Então abramos os nossos olhos. Ele sabe o que está fazendo. Nós é que temos que abrir os nossos olhos, porque a natureza fala. A natureza diz tudo de Deus. Não é? Tudo, tudo, tudo. Ela mostra como ele é maestro em tudo. Os nossos olhos. Duas janelinhas enquanto nós estamos na matéria. Tem uns que não tem. Punição deles mesmo. Quando desencarnado, nós já não temos mais essa janelinha. Nós temos o corpo inteiro para ver. Nós vemos por todo o perispírito. Naquela imagem, o corpo de cima, agora ele já percebe por tudo. Não é só para os olhinhos, não. Ah, mas e lá no mundo espiritual, na colônia, tem espíritos que se falam, é a questão materiais, são espíritos materializados, muito agarrados às coisas materiais, com pouca evolução. Vão chegar, vão, e vão entender perfeitamente o que é isso. Basta pensar estar em algum lugar, em qualquer lugar. Não é? Então nós devemos abrir os nossos olhos por aí. Chegando a nossa hora, nós vamos agradecer a Deus. E fica aqui um abraço nosso. Se vocês quiserem participar, que vão assistir os nossos evangelhos, nossos estudos, todo sábado e domingo, às 16 horas, horário do Brasil. Se quiserem participar do nosso grupo, o e-mail é zeuspais@hotmail.com. Paz, esse paz é escrito P-A-E-S, Zeus Paz. Tá no nosso canal do YouTube. Então seja bem-vindo. Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento. É importantíssimo. Amado e maravilhoso Pai,
Nós te agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade, por estarmos aqui interessados a voarmos, a nos libertarmos, a realmente usarmos bem a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, que façamos só o bem, Deus. Nos ajuda, incute em nossa mente essas tuas leis que são super justas. E o Senhor nos criou para sermos felizes. O Senhor sabe que vamos conquistar isso. Uns com tantas dificuldades, dureza, por conta da dureza do coração, mas vão chegar. E nós te pedimos que os abençoe e os proteja, iluminando a todas as nossas criaturas amigas que vêm aqui com a Angélica, a ela própria também, que estão a postos desse trabalho à frente, ajudando-nos na caminhada para a nossa libertação. Libertação material, porque nada nos pertence. Só a vida de cada um de nós pertence a si próprio, porque foi o Senhor que nos deu. Então, Deus, nós te pedimos por cada um que vai assistir os evangelhos, esses estudos possam ser protegidos, tá bom? Nós te pedimos ao Senhor, o Senhor sabe disso. Porque, na verdade, os que vão assistir é o Senhor que escolhe. Não somos nós. É o Senhor que escolhe. Então, só vão assistir aqueles que o Senhor escolheu, que querem, que estão pedindo. Então, abençoe e protege eles, Deus Pai. Que a tua misericórdia esteja conosco, iluminando todos os espíritas católicos, protestando todas as religiões e que não sejam religiões seitas, que todas possam entender que o Senhor é quem é o comandante, que o Senhor é quem é o Criador e que nós devemos te obedecer. Que a tua paz esteja conosco, hoje, agora e sempre. E que assim seja. Que assim seja. Não, legal. Tá escutando Nininha? Não. Que menino?